Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos ao Senhor por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos a ti, Senhor, pela tua igreja, guarda os nossos amados irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor, opera poderosamente no seio da igreja. Guarda os teus filhos na cidade, guarda os teus filhos no campo, abençoa, meu Senhor, os novos convertidos, abençoa, Senhor, a juventude da igreja, a liderança da tua igreja na cidade, no interior. Amado Senhor, guarda os teus servos. Abençoa, meu Senhor, cada ministério na tua igreja, ministério infantil, ministério juvenil, ministério de senhoras. Guarda, Senhor, os teus servos. Abençoa, meu Senhor, os mestres na tua casa, professores, escritores, compositores. Ó Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder na vida da igreja. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. O nosso desejo desde o início do nosso trabalho em 88 é trazer a mensagem da Palavra de Deus, lendo por quem não lê, falando por quem não fala, ensinando com muito amor para que haja fruto e testemunho e serviço na obra de Deus. Nosso sentimento é de devedor. Eu sou devedor aos meus queridos irmãos. Sou devedor aos meus queridos pastores. Tive a felicidade de ter apoio de pastores do mais alto nível espiritual. Muito embora não tivessem as graduações humanas, tinham, sim, sem nenhuma sombra de dúvida, a qualificação ministerial e deram apoio a mim. Eu tive apoio para estudar numa igreja tradicional, numa escola tradicional. Eu tive apoio, credibilidade, confiança e Deus tem me dado a graça para corresponder ao longo dos anos, ao longo das décadas. A nossa meditação hoje, meus amados irmãos, é em Ezequiel capítulo 12. Nosso Senhor, na sua infinita compaixão, Ele cumpre a sua palavra. O ser humano, na sua infeliz atitude de andar para trás, de trair a obra de Deus, de esquecer das promessas, de macular o sagrado, toda e qualquer atitude indigna não impedem a manifestação do poder de Deus e a realização do que o Senhor se propõe a fazer. Deus prometeu ao patriarca Abraão fazer da sua descendência uma nação, e fez. Deus prometeu ao patriarca Davi fazer da sua dinastia uma eterna dinastia, e fez. No tempo de Davi ainda não tinha, era só a promessa, mas nós sabemos disto pelas Escrituras. 1000 anos aproximadamente depois da morte do rei Davi, todos que tinham fé e conhecimento, algum conhecimento das Escrituras, podiam chamar e clamar por Jesus, o filho de Davi.
era o filho dinástico. Jesus é filho dinástico de Davi, é filho divino de nosso Deus e filho adotivo de José. Jesus, até a filiação é tríplice. É maravilhoso isto, irmãos, e nós aprendemos na palavra. Então, o texto de Ezequiel, capítulo 12, versículos de 1 a 13, é um clamor alto, absolutamente audível do extremo do universo. Sobre o que Deus faz, o homem não impede. Muito embora haja juízo, muito embora haja correções. Então a leitura, Ezequiel 12, de 1 a 13. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos dele. Do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias. Como também vai mudar, como quem vai mudar, então tu tirarás de tarde aos olhos dele, como quem vai sair mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra. Porque te dei por sinal a casa de Israel, e fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora durante o dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. As escuras as tirei para fora. Aos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz: Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles, e irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá, e farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. E o seu rosto cobrirá, para que os seus olhos não vejam a terra.
Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. Louvado seja o nosso Deus pela leitura em sua santa palavra. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa a tua igreja. Guarda, meu Senhor, os que estão conosco, os nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, toda a audiência da metropolitana. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, todos os nossos irmãos e aqueles que vão ter, Senhor, contato com as nossas publicações. Querido Deus, abençoa a tua igreja na cidade, a tua igreja do interior, faz maravilhas na vida da igreja. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, esse texto é um texto que faz a gente sofrer só com a leitura. Agora imagina o profeta de Deus. É da natureza do povo de Israel, do povo de Deus, da família, dos descendentes de Abraão, a família abraâmica, é da natureza deles uma interação amorosa. Eles se identificam muito mais do que os outros povos. E o profeta de Deus, como profeta de Deus, tem uma capacidade maior de absorver, de amar, de perdoar, de entender a fraqueza dos outros. E o profeta Ezequiel, com certeza, sofreu muito durante o seu ministério, principalmente num episódio como este. Esta mensagem, meus amados irmãos, era determinante. O Senhor dizendo através do profeta e através do sinal profético que o rei de Israel, o rei, ia ser levado para o cativeiro e, apesar desta leitura praticamente enigmática que nós fazemos, o rei ia morar na Caldeia, na terra dos caldeus, o rei ia morrer na terra dos caldeus e o rei não iria ver a terra dos caldeus. Como é que se entende uma profecia assim enigmática, uma mensagem assim velada? Pois é, Deus chama o seu profeta. O profeta registra que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde. Tu habitas no meio de uma gente rebelde. Esta gente tem olhos, mas não quer ver. Esta gente tem ouvidos, mas não quer ouvir, porque tem se rebelado. É uma casa rebelde. E você vai transmitir uma mensagem enigmática. Você, filho do homem, você vai preparar aos olhos dele como quem vai fazer uma viagem. Você vai preparar as coisas que se leva, digamos, uma mochila às costas. Você vai levar as coisas que se levavam. Naquela época, ele levava uma espécie de esteira para dormir, o negócio. Você vai fazer a mudança. Filho do homem, prepara a tua mobília para se mudar. Prepara uma mudança. E tu vai fazer isto de dia, aos olhos deles.
de dia, muda aos olhos deles de um lugar para o outro. Do teu lugar mudarás para outro lugar, aos olhos dele. Bem pode ser que eles reparem nisso e pergunte a ti alguma coisa, mesmo sendo eles uma casa rebelde. No versículo 4, o profeta diz: então, aqui, aos olhos dele, tu tirarás para fora de dia as tuas mobílias. Na Bíblia que eu uso mais, diz os teus trastes, coisas para viagem. Naquele tempo, em se tratando de viagens prolongadas, o cantil, às vezes uma panela para fazer alguma comida na viagem, alguma coisa assim. Prepara aos olhos dele, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai de mudança para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, um buraco na parede. Tu vai tirar as coisas de dentro de casa, simulando uma viagem, uma mudança. Mas tu não tira pela porta, tem que fazer um rombo na parede, tem que furar a parede e tirar as coisas pelo buraco da parede, aos olhos deles. E quando tirar as coisas, tu vai carregar nos ombros, as escuras as tirarás. Como era que era muito difícil. Eu acho que havia um sofrimento nesta missão. O profeta entender, aí o profeta venda os olhos, e sai por ali apalpando para levar as coisas como quem vai viajar. Era uma mensagem velada. O rei ia ser levado para o cativeiro e ia ter os olhos vazados. Meus queridos irmãos, a essa distância, 2.500 anos depois do profeta Ezequiel, eu não leio uma mensagem desta sem sofrer, sem chorar intimamente. O rei do povo de Deus, por rebeldia à vontade de Deus, à palavra de Deus, à lei do Senhor, ao conselho de Deus, ser apanhado, linguagem contida nesse texto, apanhado pelos adversários, mas não era uma injustiça dos adversários, era um justiçamento do Senhor pela forma como eles causaram danos à nação. Danificaram a nação, danificaram a lei, danificaram o sacerdócio, danificaram o direito, a justiça. A nação sofreu danos pesados. A nação estava sofrendo, a liderança fazendo mal à nação. Parece qualquer coisa semelhante aos nossos dias. Há muita semelhança. E o Senhor diz: faça à vista deles um buraco na parede, tira as coisas pelo buraco, fecha, venda os teus olhos. Aqui não fica claro, mas o versículo 6 diz: aos olhos deles, aos seus ombros, as escuras as tirarás e cobrirá, ia cobrir o rosto.
cobrirás o teu rosto para que não veja a terra. Você vai cobrir o rosto, vai vendar os olhos para não ver o chão. Eu te dei por sinal a casa de Israel. Eu te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim, o versículo 7, o profeta diz como foi. E fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora, como mobílias de cativeiro, fiz à tarde. Com a mão, eu fiz um buraco na parede, com o rosto coberto. Uma abertura na parede. Às escuras tirei minhas coisas, tirei para fora os meus, e aos meus ombros levei aos olhos deles. Devia ser uma mensagem, algo muito estranho, enigmático. Tinha um enigma naquilo. Então, pela manhã, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te perguntaram nada? Porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, por que tu está fazendo isto? Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta carga, ou seja, estas coisas que eu coloquei nos ombros aqui, é o que vai acontecer com o rei. O príncipe que está em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz, eu sou o vosso sinal. O Senhor me levantou para ser o sinal, assim como eu fiz. Assim se lhes fará a eles. Irão para o cativeiro. Irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe, o homem mais importante da nação, e o príncipe que está no meio deles, levará nos ombros o seu próprio fardo, suas próprias coisas. Levará aos ombros. O príncipe vai levar. Não tem servo para levar isso, não. É ele mesmo. Às escuras sairás e farão a abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá para que não vejam, para que os teus olhos não vejam o chão, para que os teus olhos não vejam a terra, para que os teus olhos não vejam onde pisar. Porque estenderei minha rede sobre ele. O versículo 13 é terrível. Estenderei minha rede sobre ele, a rede de capturar animais. Estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado no meu laço, a rede de captura. E o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus. Contudo, não haverá. Ele não vai ver a terra, ainda que ali morrerá. Meus queridos irmãos, eu vejo um texto como este, eu leio um texto como este e fico pensando na aflição daquele profeta, aquele instrumento de Deus, que tinha amor à sua nação, tinha amor ao rei, tinha amor ao reino, tinha amor à normalidade da casa de Israel. E era, mesmo assim, um sinal da loucura que seria o cerco, a queda
de Judá e a prisão do rei. Primeiro tentou escapar pelo buraco na muralha, mas foi apanhado na região de Edom. Foi apanhado naquela antiga região, foi aprisionado e levado cativo. Primeiro foi levado ao rei, que estava na região de Amate, na Síria. Lá ele foi obrigado a ver a execução dos seus próprios filhos, as cabeças rolando. E depois teve os 2 olhos vazados para chegar na Babilônia sem ver o chão. Meus queridos, a leitura da palavra de Deus, até para ler esta mensagem, é necessária uma capacidade especial, uma dotação especial, porque é pesado e pesaroso, mas provocaram a ira do Senhor. Que Deus abençoe os nossos amados que estão aprendendo, ouvindo, gravando, guardando, para que sejamos poupados, mesmo nesta fase tão cruel da história do mundo, da história do Brasil, da história da igreja. Oremos ao nosso Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Pedimos a Tua graça, pedimos, meu Senhor, a Tua direção e proteção. Abençoe e guarda os nossos amados irmãos. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar a oportunidade que temos a demonstrar amor na Tua obra. Nos dá graça, Senhor, fazendo o Teu trabalho. Amado Pai, abençoa os nossos ajudadores, os nossos intercessores. Toma em Tuas santas mãos cada vida, dá graça aos Teus servos, ajuda-nos. Querido Senhor, guarda a Tua igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.